E aí, queridos, mais uma vez estamos aqui no Upper Chamber, com alegria grande de estar com vocês. E você que tem acompanhado os nossos podcasts e as nossos Express Message, não esquece de dar um like, não esquece de mandar isso para alguém e falar para ele também seguir. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. E uma dica que nós damos para você tem um sininho aí, não esquece de apertar esse sininho, porque toda vez que nós tivermos um vídeo novo, uma apresentação nova ou qualquer coisa, nós vamos estar notificando a você. E mais uma vez nós estamos aqui hoje com um podcast muito legal, que vai abençoar a sua vida. Eu estou aqui com um amigo de 30 e tantos anos, né? 40, não sei, 35 anos, né? Antes eu era menino, solteiro, né? 18 anos. 18 anos. Eu tinha 18, né? Eu tinha 23. Tem muito tempo que a gente queria fazer esse podcast. Josimar Salum, né? Um amigão meu, muitos anos, meu e da April, me ajudou até, né? Você lembra? Você me ajudou com a April. Com o casamento. O casamento falou, Júlio, você não... O Thomas, depois que eu conversei com o Thomas, ele aceitou. Aceitou, né? Falou. Então, seja bem-vindo, Josimar. Bênção demais, uma alegria. Né? A gente se conhece há muitos anos, né? Desde Belo Horizonte, né? É maravilhoso poder estar contigo aqui, Júlio, e com a sua audiência. Eu estava pensando agora há pouco, né? Há um desejo no meu coração cada vez maior pela presença de Deus, pela manifestação da glória de Deus, pela manifestação do seu poder. Agora, Jesus quer nos dar mais do que o seu poder, é que a gente compartilhe da sua presença, do nosso dia a dia com Ele, da nossa caminhada com Ele. E isso leva tempo, isso leva momentos a mais do que simplesmente uma reunião de 1 hora, de 2 horas. É nessa caminhada. E eu lembro de você, com 18 anos de idade, com esta necessidade de ter essa comunhão com Deus. E isso marcou a minha vida. Eu lembro quantas vezes que nós saímos para evangelizar, fazíamos uma campanha política para o pastor Raul Lima Neto. A gente transformou a campanha política numa cruzada evangelística profética. Eu lembro que eu tinha um Passat, você lembra? E tinha um aparelho de som em cima do Passat, e a gente passava pela estrada nos ônibus com aquele som ligado na maior altura para poder pregar para as pessoas que estavam no ônibus. Você tocava o seu violão, o José, lembra do José? E a gente pregava o evangelho. Nós tivemos muitas experiências maravilhosas. Foi nesse ambiente de busca a Deus, de avivamento, de descobrir essa graça de ter fome e sede de Deus. Eu te confesso uma coisa, Júlio, depois de tantos anos, 1989, 1990, até hoje esse desejo no meu coração continua cada vez maior. Glória a Deus. Mais desejo de Deus, de poder ver a sua glória, ver a sua presença, de abençoar vidas preciosas, porque este é um tempo de buscar ao Senhor ainda mais e experimentar esta glória que Ele tem. Agora é a glória da sua presença, não é a glória da sua casa, não é a glória do seu milagre, não é a glória da sua obra, não é a glória do nascer do sol, é a glória da presença de Jesus. Meu Deus, glória a Deus. Eu vejo a eternidade daquela frase de Apocalipse capítulo 22, e eles verão o seu rosto. Eu vejo tanta gente cantando, eu verei Abraão, verei José, verei os heróis, eu quero conversar com Paulo, eu quero conversar com Abraão. Já pensou você sentar na mesa com Daniel, com o profeta? Eu não quero sentar com ninguém, eu só quero ver Jesus. Só Jesus. Eles verão o seu rosto. É isso que define. É isso que define a eternidade para mim. E não foi o que Moisés pediu? Moisés entendeu isso. Mostra-me a tua face. Eu quero ver a tua face. Mostra-me a tua face. Interessante, né? Moisés já tinha experimentado mar vermelho. Tudo que o ministro quanto é milagre, sonha em ter, ele já tinha experimentado. Milagres, sobrenatural, autoridade, sacudiu uma nação inteira do Egito, que era o ápice da época, tinha tudo, fogo caindo do céu, e além o Senhor falou, eu vou te dar tudo agora. A terra prometida, e ele falou, não, Senhor, eu preciso de algo mais. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
nós queremos e precisamos da presença. O que falta hoje, o que a Bíblia chama o temor do Senhor, é a consciência da presença dele. Quando eu tenho consciência da presença dele, eu não peco. Eu não faria determinadas coisas na frente do meu filho, que eu faço com a minha esposa, porque não ia ficar muito bem. Mas na intimidade minha, dela, no nosso quarto, na nossa tenda, nós podemos ser quem nós somos. Então, é essa consciência da presença de Deus, dessa intimidade do Senhor que nós precisamos. A consciência profunda da presença dele, Judson. E você acha que essa consciência A gente estava falando há uns dias atrás sobre esse batismo do temor do Senhor, né? Usando até a palavra batismo, essa sensação. Eu acho que essa presença... Eu estava falando daquela geração nossa, né? Que parece que a gente morria de medo de pecar, não porque tinha medo do inferno, não porque tinha medo... Mas a gente não quer perder essa intimidade. É como se a gente está na presença dele e a gente desesperadamente fala, não, Senhor, a gente quer viver em santidade, a gente quer viver em pureza. Você acha que essa revelação da presença, a consciência da presença, gera em nós um batismo de temor também? Esse temor do Senhor, e aquilo que nós estamos dizendo, vamos dizer, decifrando como consciência da presença, hoje as pessoas falam dos milagres, mas parece que as pessoas não estão falando da mesma coisa. Você vai para uma reunião, para um culto, eu gosto das reuniões da igreja, quando nós cantamos, mas se canta, mas parece que não tem muita significação. Nós estamos em busca de alguns sinais, de algumas coisas, mas o sinal de Deus na nossa vida, que precisa ser marcante, é eu saber que Ele está comigo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso parece que não é uma coisa assim, é uma coisa comum. Se um anjo se manifesta na minha frente, com aquela roupagem espetacular, nós ficamos assombrados. Mas não é para ficar assombrado com a presença do anjo. É para ficar assombrado o que a Bíblia chama de o awesome. Essa maravilha de que Jesus... Eu vi isso um dia desse, é uma verdade. As religiões do mundo, as filosofias do mundo, não existe nada como seguir Jesus. Porque seguir Jesus fala de um Deus que vem habitar em nós. É verdade. O Deus que habita em mim. Não existe ninguém no mundo que oferece isso. Nenhuma religião. Nenhuma religião, não tem. Jesus habita em mim, nós somos a habitação de Deus. Mas nós não temos consciência dessa habitação de Deus. Talvez porque perdemos o arrepio, perdemos aquele sentimento, aquelas emoções ou aquele misticismo. Não, é a consciência simples, singela, pura, única, exclusiva. Jesus habita em mim. Senhor, eu quero a tua santidade em cada célula do meu corpo. Eu quero o teu poder na minha vida em cada célula do meu corpo. Eu quero respirar Jesus, eu quero levantar em Jesus, eu quero dormir em Jesus, eu quero viver em Jesus. Senhor, nos ajuda, dá-nos esta sede da tua presença. Eu penso que isso é o que nós precisamos individualmente e no coletivo na igreja, Judson. E uma pergunta, eu vou ser bem sincero. E eu acho que nós somos, em meu entendimento, que nós somos tão incompetentes até para desejar a presença dele. A gente precisa que o Espírito Santo nos ajude, assim como a gente estava falando no caso, você estava falando sobre arrependimento, né? E é o Espírito que nos convence de juízo e de pecado. E eu fico pensando, Espírito Santo gera em nós, Duke fala uma coisa muito interessante, que Deus, ele gera em nós uma fome. Ele gera em nós uma sede. E nesses dias eu tenho pensado, Senhor, gera em nós o desejo para essa presença. Gera em nós o desejo para essa intimidade. Gera em nós essa fome para nos aproximarmos do Senhor. Quando Jesus disse, bem-aventurados vós sois que têm sede de justiça, fome e sede de justiça serão fartos. Isso parece uma incoerência. Porque no dia que eu deixar de ter fome e sede
eu não sou mais bem-aventurado. Então, bem-aventurados todos vós que tendes fome e sede de justiça, e sereis fartos. Mas se eu ficar farto, eu já deixo de ser bem-aventurado porque eu não tenho fome e sede de justiça. O que Jesus está dizendo é que bem-aventurado é aquele que continuamente tem fome e sede de justiça. Ele não para de ter fome de justiça, ele não para de ter sede, porque ele só é farto se ele tem fome, se ele tem sede. Se ele não tem fome, não tem sede, ele não é farto. E se você ficou farto, você já não mais experimenta essa abundância da presença de Deus, porque é para ser aventurado só quem tem fome e sede de justiça. Entendeu o que eu quero dizer? É esta fome e sede de justiça é que nos faz caminhar com Deus. Quando nós perdemos esse desejo, esta fome de Deus, esse desejo de Deus, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu estou meio fracassado, eu tenho andado meio desanimado. Eu fico pensando nesses 60 anos, eu tenho 60 anos de idade, eu falo que tem 60 anos que eu sigo a Jesus. Desses 60 anos, eu não lembro de um dia que eu falei assim, eu vou me desviar da fé, ou eu vou virar as costas para Jesus, não, eu vou viver uma vida de pecado. Eu não consigo entender como alguém que experimentou a presença de Jesus, a glória de Jesus, esta maravilha da comunhão de Jesus, vai querer se desanimar da fé, vai querer se sentir fraco e abandonar Jesus. Eu não entendo isso, Júlio. Isso é assustador. Verdade. Meu Pai, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Tem algumas perguntas para você. Vamos lá. Primeiro, você falou que tem 60 anos. Como que você teve a sua primeira experiência com Jesus? No ventre da minha mãe, Chutes. Eu vou introduzir aqui uma nova doutrina, não é? Falar nisso, eu já te falei. O Valtinho está aqui, ele é o nosso teólogo de... Então, qualquer heresia já vai estar aí cravado. Valtinho, vai escutar uma música agora, hein? Enquanto eu falo. Mas eu não lembro, Judson, da minha infância, quando é que eu aceitei a Jesus, como a gente costuma dizer, quando eu tive uma experiência. Eu lembro que eu nasci num lar evangélico, né? Meus pais, minha tataravó já conhecia Jesus, a mãe da minha bisavó já conhecia Jesus. E tanto por parte de pai e de mãe, eu nasci num lar assim. E eu lembro que eu fui consagrado a Jesus com 2, 3 anos de idade. A minha mãe foi numa igreja no Rio de Janeiro com meu pai, numa igreja presbiteriana, e eu estava no colo dela, e ela contou que quando ela viu aquele pastor pregando, ela descreveu dessa forma, ele usava um terno preto. E quando ela viu esse pastor pregando de terno preto, e ela, comigo nos braços, ela falou, Jesus, eu quero ver meu filho um dia pregando de terno preto. Eu devia ter 2, 3 anos de idade. Isso aconteceu em 1993, no dia do enterro da mãe dela. Uau! Eu estava indo já tinha pregado. Na verdade, é uma história interessante, porque eu fui dos Estados Unidos para o Brasil, e a Cristina perguntou, qual terno que você quer que eu leve? Eu já nunca gostei dessas coisas, né? Mas levo qualquer terno. Eu tinha 2 ternos só, um terno azul, acho que era verde ou azul, verde, e um terno preto. Aí a Cristina levou os 2. E quando nós ficamos sabendo que a minha avó tinha falecido, no dia que eu cheguei no Brasil, em junho de 93, ela disse, qual terno que você quer que eu leve? Leve o que você quiser, Cris. E ela escolheu o terno preto. E quando nós estávamos descendo do cemitério, naquele dia, ela virou para mim e falou, meu filho, eu vou te contar uma coisa que eu nunca te contei. Hoje você pregou de terno preto. E ela contou essa história. Uau. Então eu lembro dessas memórias, lembro, era bem pequeno, eu sonhei que Jesus estava vindo, e lá em Cisneiro estavam enfeitados de bolas de Natal, e eu saí correndo da pracinha, porque a pracinha naquela época representava o pecado, representava os prazeres desse mundo. A gente tinha essas bobagens que não podia se envolver com as coisas do mundo. Envolver com as coisas do mundo lá era dark web. Era dark web. Envolver com as coisas desse mundo era assistir filme dos 3 Patetas.
né? Era do gordo e o do magro, né? Isso era coisa do mundo naquela época. E aí de quem jogar sinuca também. E o sinuca também era proibido, né? Jogar totó lá no bar, né? E eu lembro que eu tentava voltar, Jesus estava vindo e eu saí correndo e eu tropeçava. Essas são as pequenas experiências que eu lembro. Mas com 10, 11 anos de idade, eu já ensinava a Bíblia na escola dominical para crianças menores que eu. Com 11, 12, 13 anos, 14 anos, eu já pregava na igreja. Já ensinava na escola bíblica dominical para adultos. Então eu lembro dessas experiências bem cedo na minha vida, né? Muito bom. 60 anos. 60 anos fiz agora. Muito bom. Um assunto que eu queria tratar com você, que eu acho que é interessante, eu me lembro que uma vez você me falou sobre o decol que foi feito no Brasil foi em 2001. 2002, na verdade. Então, a gente conversa muito, eu brinco muito, né? Fala e tudo mais, mas tem alguns assuntos que eu acho que é tão importante que a gente converse, porque eu creio que a igreja tem sido desafiada a amadurecer esses últimos anos. Apesar de todas as mazelas que a gente fala da igreja, todos os erros da igreja, tem hora que dá vontade da gente bater, xingar, gritar, espernear, mas nós vemos que o Espírito Santo, aos poucos, tem gerado uma geração amadurecida na igreja, né? Os jovens que estão entendendo o reino de Deus, né? Que estão entendendo que a igreja é mais do que a gente pensava, né? O Joel Stockstill, que pronunciou o nome dele, agora eu esqueci, eu li uma frase dele ontem, hoje, ele disse que para cada um desses pastores que acontecem escândalos, que acontecem, a gente pensa que a igreja está perdida, que por causa desses escândalos a igreja está terminando, que está numa crise terrível. Ele disse o seguinte, que para cada um desses existem centenas, milhares de homens e mulheres de Deus que estão ainda vivendo na integridade, que não aparecem nos holofotes da mídia, mas que são firmes, constantes. Nós conhecemos lá no Brasil milhares de jovens, literalmente milhares de jovens que têm a sua vida no altar, que querem viver na presença de Deus, que são cheios do Espírito Santo, são cheios do fogo e da presença de Deus, e eles não aparecem, porque o que aparece é a mancha, é aquele lençol no varal, branquinho, você só vê a manchinha que está. Exatamente. Mas é verdade, interessante você estar falando, eu estou pensando que é clichê, mas é o que a gente fala sempre, né? Deus precisou pegar Elias e sacudir, ele falou, véi, você está surtando por causa disso? Olha, eu tenho 7.000. Para isso, eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Será que você não pode sacudir a poeira e saber que tem muita coisa para fazer ainda? Então, eu creio que o momento que a gente vive hoje, mundial, é isso que você está falando. Tem uma mancha que a igreja está nas mãos do Senhor, a noiva está nas mãos do Senhor. E eu acho que talvez as pessoas acham que eu tenho uma visão muito otimista da igreja. Eu tenho uma visão otimista dos céus. Eu tenho uma visão otimista de Deus, porque eu acho que o Senhor é mais poderoso do que a gente. E Ele vai fazer, o Espírito Santo vai cumprir absolutamente tudo aquilo que o Senhor falou que ia cumprir. A igreja vai ser sem ruga, vai ser sem mácula, não importa o que aconteça. E eu tô com... Não sei, parece loucura, mas eu fico empolgado com a expectativa do que vai acontecer. Quando nós fizemos o Decol, o Lou Engle me comissionou em 2001, quando nós fizemos o Decol, teve o Decol em Washington, lá no The Mall, né? No ano 2000 e 2001 nós tivemos na Nova Inglaterra, em Boston, e tivemos lá em Nova York, e tivemos no ano seguinte, 2022, o Decol Brasil. E essa comissão, o que estava no meu coração e ainda está, é que nós levantássemos uma geração de Josés. O que era a geração de José? A geração do Joseph Company. É a geração de homens de negócio, de homens que estão envolvidos com os afazeres, com os negócios, com os affairs do governo, mas que estão também envolvidos com o executivo, com empresas, com empreendedorismo. Então, a nossa visão era levantar uma geração. É claro que nós queremos que os nossos jovens sejam voltados para o céu,
mas eles não sejam voltados para o céu ao ponto de quererem serem arrebatados para ir para lá, não. Há uma obra a ser feita, há uma missão a ser cumprida. Foi isso que Jesus disse em Atos capítulo 1, não vos compete saber tempos ou estações que o Pai preparou para o seu poder. Vai ser agora que o Senhor vai restaurar Israel? Não, tira isso da sua cabeça. Você tem uma missão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Então, nós queríamos ver uma geração de João Batistas, de meninos, de jovens, moços e moças, cheios do Espírito Santo, que encarassem a santidade de Deus não como fruto do legalismo, como resultado de normas, de tradições, mas aquela santidade que brota da transformação que Jesus faz em seu interior, em que Jesus está nos transformando de glória em glória, segundo a sua imagem. Nós estamos sendo transformados de glória em glória para sermos como Jesus é. Uma geração de Daniéis, uma geração política, uma geração de jovens que se interessassem pelas coisas públicas, para que pudessem trazer transformação para o país. Então, esta era a visão do DECOL no Brasil. E esta visão, ela foi crescendo. Hoje nós vemos isso de uma forma muito clara, homens e mulheres que naquela época eram meninos, hoje são homens adultos, que estão fazendo essa obra. Mas nós temos que voltar, Judson. A gente ouve isso muito, é clichê. Precisamos de avivamento, porque o avivamento, nós estamos esperando. Não, irmãos, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de conversão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face, não é o dom, não é o presente, não é a obra, não é a prosperidade, é buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. A gente sempre esbarra, ou a gente para no humilhar, no orar, no buscar a face, a gente não avança para o se converter dos seus maus caminhos. Nós temos que buscar uma conversão pessoal com Jesus. Uma transformação pessoal com Jesus, que leve o jovem, o moço e a moça a ser obediente a seus pais, a honrar seus pais e suas mães, que leve o marido a tratar bem a esposa e a esposa a tratar bem o marido, que leve os filhos numa reconciliação como o que nós cremos da geração de João Batista, que ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esta conversão, nós precisamos de uma conversão na doutrina. Muitas coisas que são ensinadas do Brasil não estão de acordo com as Escrituras. Nós precisamos de uma conversão nos nossos costumes, da nossa maneira de fazer igreja, dessas estruturas. Se não houver arrependimento e conversão, não há avivamento, não há... A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então é através da obediência a Cristo, da humilhação, daquele arrependimento sincero, que não é arrependimento de palavras. Nós temos por pai Abraão. Deus pode suscitar pedras a Abraão. A mensagem é esse que eu ponho o machado à raiz da árvore. É esta mensagem radical que faz com que você tema. Porque o reino de Deus é isso, aquela mensagem: Jesus te ama, você vai aceitar Jesus para ir morar no céu. Não, é a mensagem do reino. O rei vem. O reino está chegando, o reino está aqui. Arrependei-vos, porque se você não mudar, ele vai cortar a sua árvore. Ele vai vir e trazer juízo. É essa sublimidade da mensagem que eu acho que nós perdemos nessa caminhada toda. Agora, vou ser sincero com você. Vamos lá. Tem tanta coisa que você está falando, eu queria falar, mas tentando esperar você concluir. Vamos lá. Uma das coisas que me preocupa muito, principalmente com os profetas, né? Falando profeta, né? Que gritam: arrepende, arrepende, mas assim como João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino. Mas João Batista, quando ele gritava arrependei-vos, ele dizia o que precisava mudar. Ou seja, a palavra arrependimento é metanoia, converter. Se você é soldado, contenta com seu soldo. Contenta com seu soldo. Eu creio que às vezes falta... Às vezes não, um dos desafios que eu vejo é que falta clareza. Nós precisamos pegar uma geração que fala: ok, arrepender, mas me explica para onde que eu tenho que virar.
E eu acho que isso é uma fase que Deus está levando a igreja hoje, onde os jovens viram para a gente, ok, a gente quer essa conversão, mas nos fala o que é. É o meu soldo, é isso. Então, nós precisamos agregar, eu creio nisso, não sei se concorda comigo, nós precisamos agregar a esse fogo profético da mensagem de arrependimento, a um profeta, a uma graça profética que traga entendimento e clareza. Queridos, essas áreas aqui que estão erradas que a gente precisa mudar. Essas áreas aqui que a gente precisa rever. Se a gente for ser mais detalhista, né? Mas não tem como a gente ser detalhista, mas, por exemplo, a nossa idolatria por estruturas, a nossa idolatria por alguns sistemas, o nosso idolatria por alguns pelos nossos pregadores, cantores. Cantor não, que aí você está tocando na gente aqui, não pode, a gente canta também. Cantor não, nós vamos cortar aí, tudo bem. Mas, então, mas isso é sério, Júlio. É verdade, nós precisamos. Sério, e esse retorno a um evangelho simples e descomplexo. Eu não sei se isso existe essa palavra, mas um evangelho muito simples. E eu amo muito, um dos pregadores que eu amo muito, que já faleceu, né? Cantores. Era Keith Green, né? Ele era um profeta. Tinha uma canção que ele cantava que eu não consigo ouvir a tua voz porque os meus olhos só estão em mim, né? Então eu acho que chegou uma hora onde nós precisamos abaixar o som nosso e falar assim, sabe de uma coisa? O nosso modelo não está funcionando. Será que tem um modelo do Senhor? Está falido, né? Eu acho que essa sinceridade, essa transparência com o Senhor vai nos, por exemplo, eu vejo que o Felipe está aí, o Valtinho, que representa essa outra geração que a gente estava falando, que é o Joseph, né? A companhia de José, Daniel, Joshua, Generation, né? A geração de essa Josué, geração Daniel, que são João Batista, que são interventores, né? Que vão intervir no mundo, porque a nossa geração fala, ok, estou aqui, mas não vejo a hora de ir para o céu. Mas existe uma geração que fala, eu estou aqui, mas eu vou quando eu cumprir aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Então, eu creio que essa geração... Eu vou quando a tarefa está... Quando a tarefa estiver Eu fico apavorado quando eu ouço alguém, Jesus vai voltar hoje. Eu fico apavorado quando eu vejo 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Jesus, como é que o senhor vai voltar hoje se meu tio ainda está no inferno? Como é que o senhor vai voltar hoje se meu filho, a minha filha... Como é que o senhor vai voltar hoje? Jesus! Vem, mas vem salvá-los, vem transformá-los. Eu quero fazer parte desta geração que traz Jesus neste tempo, mas eu tenho que tirar a poupança da cadeira. Eu tenho que mudar de vida. E eu creio nisso, eu creio que essa clareza... Esse arrependimento não é choro, não é ir para o altar todo final de semana pedindo Jesus para perdoar você dos mesmos pecados. Porque se faz apelo e esses jovens vão, ou esses homens vão, essas mulheres vão pedir perdão pelos mesmos pecados. Não, é parar de pecar. Arrepender é você mudar a sua mente, é você reconhecer a soberania e o senhorio de Cristo absoluto. Eu não vou fazer determinadas coisas porque Jesus é o meu Senhor. Eu não vou me corromper porque Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu rei, eu obedeço a ele. Eu não vou sofrer pressão na escola e vou ceder a essa pressão porque Jesus é o meu Senhor. Eu vou morrer, eu vou ser rejeitado, agora é cancelado, né? Eu vou ser cancelado, mas eu vou continuar firme com o meu Senhor. João Batista era um homem totalmente dedicado ao Senhor. Ele não bebia vinho, ele não... Hoje você vê muitos jovens achando normais determinados comportamentos, determinados relacionamentos de namorados e namoradas. A nossa moçada, as meninas, andam de forma indecente, eu não posso ser gráfico, poderia ser, mas mostrando o que não precisava ser mostrado, porque se tornou comum. Não é questão de legalismo, não. É questão de santificação da sua vida. Você resolve, eu sou de Jesus, o meu corpo é de Jesus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Nesse corpo só vai tocar, se for moça, o meu marido, e se for menino, só vai tocar a minha esposa. É uma relação de
compromisso, de aliança com Jesus que não pode ser quebrada. Eu acho que aí que entra, a coisa fica pesada, porque aí é que entra um dos maiores desafios que eu vejo hoje com essa geração. Porque nós simplesmente removemos verdade absoluta do contexto. A gente diz, não existe, por exemplo, quantas vezes a gente está conversando com alguém e fala, mas a Bíblia diz isso, isso. A Bíblia diz, mas eu acho diferente. Então, eu acho que precisa de arrependimento, mudar de mente, de um arrependimento, voltar. De uma transformação de nossa mente profunda. Nós precisamos voltar para as Escrituras, nós precisamos entender que não dá mais para viver desse jeito. Então, eu acho que eu creio, né? Nós precisamos voltar a pregar a Bíblia na igreja, né? Nas nossas plataformas ou whatever, onde for. Eu estava conhecendo meu sobrinho Felipe Salum, não o Felipe, né, que é como um filho, é meu filho, mas o Felipe Salum, meu sobrinho, ele dizia, eu estou cansado de ouvir o que as pessoas creem na pregação. Os pastores pregam o que creem e não o que a Bíblia diz. Eles não ensinam o que a Bíblia diz, eles só ensinam e pregam o que eles creem. Nós precisamos afinar a nossa vida com a palavra de Deus, com as Escrituras. E outra coisa também, pregar o que a gente gosta, né? A gente prega o que a gente gosta, mas a gente não pode pregar o que a gente gosta. A gente prega o que a palavra de Deus fala. Porque tem muita coisa tem coisas que eu gostaria de arrancar dali, porque é confrontadora, né? É confrontador e às vezes há um apelo do nosso desejo, ou dizer, da nossa carne, para pregar aquilo que agradam as pessoas, né? É verdade. Quem não gosta de ser agradável, né? Ser agradável, ser né? amado. Eu acho que a nossa geração precisa ser uma geração de João Batista, que pregava o compromisso que ele tinha com o reino de Deus. Ele tinha uma mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele não se desviou dessa mensagem, né? Jesus veio pregando o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que os discípulos vieram pregando? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Essa é uma tocha. Uma vez eu ouvi o Reinhard Bonk pregando no Mineirão sobre isso, de que Deus nos deu uma tocha. E essa tocha ele passou para as outras gerações. Ele foi falando de Paulo, que passou a tocha para Timóteo, Timóteo passou essa tocha, e essa tocha chegou até hoje. E eu ouvi aquela mensagem, e eu vibrei, foi em 1994, e eu vibrei, e eu tive o privilégio de levá-lo até o carro, estava no saguão do Mineirão, e eu disse, pastor Reinhard Bonk, e eu todo entusiasmado, mais jovem, eu disse, pastor, eu carrego essa tocha, pastor. Essa tocha que esteve lá com Jesus, que você pregou, eu carrego essa tocha. Eu estava assim, animado. Ele virou o alemão, né? Disse, Senhor, leva este homem. Ele nem me chamou de menino. Leva este homem para níveis mais altos. Aleluia! E os níveis mais altos de Deus, Judson, na nossa vida, só acontece quando a gente desce para baixo, para os pés de Jesus. Quando a gente diminui, quando a gente se apequena, quando a gente se humilha. É assim que nós alcançamos. É por isso que às vezes Deus nos dá tantas tribulações e problemas e lutas e dores e lutas que parece que, como o apóstolo Paulo, nós vamos até nos desesperar da vida. Sabe para quê? Para nos levar às alturas. Mas a altura não é para cima, a altura é para baixo. É na nossa humilhação, na nossa pequenez que nós nos encontramos com Ele. Verdade, muito bom. Muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos lá, mais uma coisa, mais uma pergunta. Bom, você falou um tanto de coisa, né? Você falou um tanto de pregação, meu pai. Eu estou pensando aqui para mim. Aleluia. Então, uma das coisas que eu queria só enfatizar, que eu acho que que você falou, mas eu acho que a nossa geração errou, equivocou, ou deixou transparecer, faltou o entendimento na época, é que o nosso entendimento de que obra de Deus, ela numa plataforma. A gente virava para alguém, igreja, né? Ou na igreja, a gente virava e falava, um dia Deus vai te chamar para o ministério, ou às vezes a pessoa estava na faculdade, ou era médico, ou era alguma coisa, a gente falava, um dia, quem sabe, Deus vai te chamar para o ministério integral. Então a gente dividia os dois, né? E até nós entendemos que, na verdade, nós fomos chamados 100% para Deus. Isso. E se você é um médico, se você é um engenheiro, se você
principalmente professores. Hoje eu tenho voltado, Josimar, e pedido perdão a muitos jovens na igreja, falar, perdoa, porque a gente devia ter ensinado vocês a serem professores de universidades, de escolas. De certa forma nós deixamos isso passar, mas o Senhor parece que está restaurando. Acho que os efeitos do mover de Deus no marketplace, no mundo, né? E eu tenho muita expectativa. Tem aqui toda a muvuca, toda a confusão acontecendo, mas eu vejo claramente que Deus está, God is doing something. Deus está fazendo algo maravilhoso com essa geração, que nós vamos assustar quando ninguém pensou que aquele menininho que chegou magrinho, vamos dizer, não é magrinho, estou sendo um pouco gráfico, em Babilônia, não sei qual que é a idade dele, 13, 14, 15, Daniel, 17, Sadraque, 18 anos. Ele chegou em Babilônia, ninguém tinha expectativa que ele... O que eu amo de Daniel é que caíram reis, desceram reis foram comer capim, reis foram comer capim. Ele permaneceu no poder. No poder, ele continuou no mesmo lugar, influenciando, até depois de 80 e tantos anos, quando os joelhos de Belsazar estavam tremendo, eles foram chamar Daniel e perguntou, você é o mesmo Daniel? Você é aquele mesmo cara dos meus pais e tudo mais? Então eu creio que existe uma geração que está me surpreendendo e vai nos surpreender. São essa geração de Daniel que continua... Que ninguém espera nada deles, mas eles vão mudar nações. Essa é a mensagem que Deus colocou para mim nos anos 90, que eu já tinha uma noção, o Espírito já falava comigo. Eu não entendia, claro, na plenitude, inclusive na plenitude do Evangelho do Reino. Na década de 2000, quando fizemos o Decol Brasil, que nós levamos esta mensagem para o Brasil de levantar uma geração de Daniéis, né? Eu até assustei muita gente, porque muitos queriam ser pastores. Eu falei, pelo amor de Deus, vai ser pastor? Não, não faz isso. Você vai ser um médico, você vai ser um advogado. Não, mas eu quero servir a Deus. Você vai servir a Deus como advogado, você vai servir a Deus como médico, você vai servir a Deus na sua profissão. Você é tão ungido quanto é o pastor. Então, esta figura do altar, ela não tem no Novo Testamento. O povo quer altar. Altar não existe no Novo Testamento. O único altar que Deus aceitou na história foi a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse altar, Jesus já fez o seu sacrifício, já está completo. Você se torna o altar de Deus quando Deus habita em você. E aonde você for, você leva essa glória. Eu descobri isso. Então, muitos desses meninos no Burundi, que você sabe o trabalho que nós fazemos, nós ensinamos no Burundi para eles se levantarem, para transformarem a nação do Burundi. Não é pastores que Burundi precisa. Burundi precisa de professores, de profissionais, de engenheiros, de agricultores, de fazendeiros, de carpinteiros. Então nós fomos lá para ensinar esses meninos de que eles precisavam se levantar e se tornarem desejosos de fazer a vontade de Deus na sua geração, não necessariamente como evangelista, não necessariamente o que você falou, no mercado de trabalho, no marketplace. Há um ensino que nós ensinamos há muitos e muitos anos sobre o trabalho. Em Gênesis capítulo 1, eu quero que você que está assistindo medite sobre isso. Gênesis 1, 2, 3, você não vê Adão com a mão levantada adorando, você não vê Adão orando, provavelmente ele orava, provavelmente ele cantava, provavelmente ele dançava, mas você não vê. Mas você vê Adão trabalhando. Deus o colocou no jardim para lavrar a terra. Uma das palavras lá é abodá, que é a raiz para a palavra adoração. Como é que Adão adorava a Deus? Adão adorava a Deus trabalhando. Uau, o pessoal vai te processar por causa que você está falando. O trabalho é a adoração a Deus. Quando a mulher está lavando lá a vasilha, ela está adorando a Deus. Quando ele está produzindo, ele está criando coisa, ele está resolvendo problemas. Deus nos criou como seres para resolver problemas. Então, quando você resolve um problema, você adora a Deus, você cumpre o propósito de Deus na sua vida. E se você resolver problema de médico, você vai ganhar como médico. Se você resolver problema como
como uma profissão mais simples, que ganha menos, o probleminha menor, você vai resolver problema menor. Esta dimensão, esta revelação de adoração, Daniel entendeu. Ele servia a Deus na Babilônia, como político, como governante. Imagina aquele homem, os decretos, a corrupção, aquelas maldades que aqueles homens queriam fazer e que ele impedia porque ele estava no lugar certo. Deus vai chamar alguns para pastores, mas não todos. Deus vai chamar alguns para evangelistas, mas não todos. Mas nós queremos ver esses homens de Deus sendo pastores no mercado de trabalho, sendo pastores da empresa dele, sendo pastores da escola dele. No ano 2000, nós começamos um movimento desse das escolas. Tem um rapaz hoje, eu não sei, eu não conheço, comecei a seguir, tem 1 mês, 2 meses, eu acho que é Diogo, não sei, que faz um trabalho nas escolas, eu acho que é a Viva Escola, não sei se você já viu. Eu estou encantado em ver o trabalho, ele vai nas escolas, prega, tem 300 jovens se convertendo. Há um avivamento acontecendo no Brasil e que ninguém comenta, mas é um avivamento porque um jovem resolveu alcançar os alunos da escola. Pregar na escola, e tem milagres, tem curas, tem manifestações. E é isso que nós precisamos, aquilo que você falou, o que um professor cheio do Espírito Santo pode fazer? Nós precisamos de pastores do Brasil ou de professores? Eu acho que nós precisamos de professores cheios do Espírito Santo para pastorear essa moçada no Brasil. Interessante, né? Isso é fenomenal, né? Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Deus está trazendo uma clareza. Por isso que eu creio eu creio que o ministério profético, ele proclama, toca chofar, faz aquela barulhada toda, mas a clareza que precisa vir para dizer, espera aí, o que está sendo proclamado, é assim que a gente vai colocar. Então eu creio que o Espírito Santo está trazendo a igreja para entender isso, falar, não, Deus está nos levando para um lugar, a igreja está amadurecendo. Quando nós fizemos o Decol, 2001, 11 dias depois da queda das torres, foi em frente à prefeitura de Boston, 50 mil jovens. Tava o Jason Apton, o Lou Engle, claro, o Tian e vários outros líderes, né? E eu fiquei imaginando, isso eu falei com o Lou Engle, Lu, tá faltando uma coisa no Decol. Nós temos que levar esses meninos para orarem, para soak in the presence, para ficar 24 horas adorando. Mas tem que ensinar esses meninos a arrumar um trabalho. Tem que ensinar esses meninos a ganhar dinheiro. Tem que ensinar esses meninos a levantar recursos para que eles possam ter a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio. E outra coisa que falta, falei para o Lou Engle na época, imagina se 50 mil jovens, um dia depois do Decol, saíssem de 2 em 2 e batessem em cada porta de cada casa em Boston, expulsando demônios, curando os enfermos, pregando o evangelho. Teria acontecido um avivamento em Boston. É verdade. Então, nós trazemos esses meninos para louvar, para cantar, para orar, mas não, saiam. Eu acho que o que você está falando, que eu acho que é um desafio, pastores devem estar nos ouvindo, eu acho que uma das coisas que nós temos falado bastante, nós nos profissionalizamos em agregar, em ajuntar. Eu acho que ajuntar não é o fim. Ajuntar é só um processo. Então a gente acha que o sucesso ministerial, olha o tanto de gente que eu ajuntei. Mas qual a relevância desse ajuntamento? Qual a transformação cultural desse ajuntamento? Quando Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse ensinar é papel da escola. Não é papel de um clube religioso. Não é papel de uma igreja, entre aspas. Ensinar é um papel da escola. E não é isso que o muçulmano faz? A mesquita não é uma igreja. Quem olha para a mesquita e vê como uma igreja não entendeu nada. A mesquita é uma escola. O counterfeit, a falsificação da mensagem do evangelho é o islamismo. Porque eles têm a mesquita, mas não é uma igreja. A mesquita é uma escola de preparação para dominar o mundo, para conquistar o mundo. Não é esta a mensagem do Evangelho de Jesus? Então, nós temos que ter... Paulo, por exemplo, um dos exemplos, ele em Éfeso, ele não fundou uma igreja. Em Éfeso, ele foi para uma escola de Tirano, e de lá ele conquistou toda a Ásia.
Então, esses modelos de estruturas que nós estamos conversando precisam ser repensados. Nós precisamos ensinar os nossos jovens. Não é fazer campanha de evangelização. Domingo que vem nós vamos sair 3 horas da tarde. Não. É você ter a consciência de que você já saiu, você já vive lá fora, você já vive na escola, você já vive na sua casa, você já vive no marketplace, você já vive no mercado. Então, enquanto você vive, você compartilha o evangelho. Enquanto você vive, você ora pelos enfermos. O que eu chamo da revolução dos santos. De Efésios capítulo 4, que diz que ele levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é para fazer a obra do ministério, mas para equipar os santos para fazer a obra do ministério. A visão da escola. Então, os santos fazem a obra do ministério. Imagina se amanhã, de manhã, todos os crentes do Brasil resolverem ao sair de casa, orarem para qualquer pessoa que estiver na rua. Imagina se, aleluia, se milhões de brasileiros crentes em Jesus amanhã, quando saírem de casa, resolverem pregar o evangelho, resolverem expulsar demônios, resolverem agir, ajudar alguém. Há uma revolução, há um avivamento que acontece só na obediência ao Senhor. Uau. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos acabando. Obrigado, Josimar. Aleluia. Obrigado por me convidar. Não é de hoje. Bom, nós vamos Chegou ter que a fazer hora. mais essas coisas aí. Amém. Muito bom demais. Eu queria que você abençoasse a igreja, principalmente a igreja no Brasil. A gente fala muito sobre a igreja nos Estados Unidos, a igreja no Brasil, a igreja na Europa. Mas hoje, eu estava pensando acho que hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Parece que o mundo está shrinking, né? Está diminuindo. E os problemas que a gente antes falava, então nação acontece, na verdade é mundial, as coisas estão acontecendo no mundo todo. Nós vivemos um momento onde as pessoas estão muito decepcionadas, frustradas, né? Mas uma das coisas que eu creio é que os céus continuam intactos. O rei continua sentado no trono. A graça do Senhor Jesus, inclusive, acordou hoje muito bem, está feliz, alegre. Ele continua perdoando pecados. Continua fazendo a obra dele. Fazendo a obra dele. Né? As promessas dele não mudaram, continuam as mesmas. Ele continua o mesmo, ele continua amando. E o evangelho está intacto. Jesus está sentado no trono. E eu não tenho dúvida de que mais nós vamos ser surpreendidos. Eu já estou sendo surpreendido com essa geração que Deus tem levantado, com esses jovens que olham, sabe, eles olham pra gente com, tipo assim, eu sei que Deus me chamou, eu não sou um zero à esquerda. Aleluia. Então, eles sabem quem são. Sabem quem são. Eles sabem são jovens que sabem a identidade e que não vão, e que ao mesmo tempo são humildes, que enxergam os erros da geração passada, mas não escolheram porque tem uma parte da geração que escolhe falar, eu não vou para frente por causa dos erros do passado, né? Eles começam a mofar e ficam atrofiados. Uma geração resolvida, sacode a poeira, erraram mesmo, sabe, uma coisa, eu estou indo para frente, a palavra de Deus é isso. Então eu creio nisso. Eu vou dizer uma coisa de coração. Meu irmão, minha irmã, o problema que você não pode resolver não lhe pertence. Come on. Pare, por favor, de entrar em assuntos que não lhe pertencem, que você não pode fazer nada. Não queira nem saber. Cuide da sua vida com Jesus. Cuide da sua família, cuide do seu pai, da sua mãe, você que é jovem, que ainda mora na sua casa. Passa a dar um carinho especial para o seu pai e para a sua mãe. Passe a honrá-los como nunca você fez na vida. Esse é o conselho da parte do Senhor. Os pastores, nossos irmãos que amamos, que batalham, pare de trabalhar do jeito que você está trabalhando. Comece a descansar. Comece a tirar tempo para descansar, para curtir a sua esposa, curtir os seus filhos. Depois que acontecer algum problema na igreja, os que não vão te deixar sempre são a sua esposa e os seus filhos. Então, cuida deles. Cuida da sua vida com eles. E cuide da igreja do Senhor como sendo do Senhor e não sua.
Que o Senhor possa te dar graça para nesses dias, você apenas fazer a obra do Senhor leve. Aquilo que está pesado, pare de fazer. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz, contanto que com alegria eu cumpra o meu ministério. Ele falou lá para os presbíteros de Éfeso, né? Aquilo que você faz que não está com alegria, para de fazer porque não é do Senhor. Faça apenas aquilo que você faz com alegria. O que não for com alegria, não é do Senhor. E a igreja no Brasil, existem milhões de jovens, de moços e moças desejosos de servir ao Senhor. E já estão servindo, que sabem quem são, sabem de onde vêm, para onde vão, eles sabem que estão totalmente consagrados a Jesus, como os nazireus de Deus. Que esta geração se levante para simplesmente fazer a obra do Senhor, como sempre o Senhor desejou, na santidade, no temor, servindo, fazendo bem em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, queridão. Deus abençoe vocês. Deus, nós abençoamos cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo juntos, Senhor. Obrigado, meu Deus, realmente que esse arrependimento seja estabelecido em nós, que nós possamos retornar, Pai, mudar, transformados, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada líder, cada pastor, cada irmão, cada jovem que está nos assistindo e declaramos a graça do Senhor, Pai, sobre cada casa, sobre cada família, em o nome de Jesus Cristo. Judson, eu quero ministrar na vida deste irmão, desta irmã, que a glória do Senhor entre na sua vida de uma forma como nunca antes. Que a presença do Senhor se manifeste na sua vida como nunca antes. Que o Espírito do Senhor possa levantá-lo nesses dias, para que você seja livre do pecado. Se você, meu irmão, minha irmã, pastor, irmão, irmã, está com alguma dificuldade na sua vida, não está conseguindo vencer um pecado ou vencer um hábito, pede socorro já. Não deixe acontecer o pior. Não deixe isso piorar. Pede socorro já. Isto que eu estou dizendo vem do Senhor e vai alcançar muitas vidas agora na libertação da unção do Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abração, queridos. Não esquece de dar um like aí. Deus te abençoe e amamos a sua vida. Um beijão.